Posso pegar vários exemplos de torque aqui e a sua utilidade para a gente. Se eu quero, por exemplo, fechar uma porta, vamos supor que eu tenho uma porta aqui e eu tenho aqui as suas dobradiças que ficam aqui grudadas na parede, que é o que faz o trem girar. Coloco um óleozinho, ela gira melhor, por exemplo. E a minha maçaneta, ela costuma ficar no extremo na porta e não é à toa. A maçaneta é para poder puxar e empurrar a porta. Por quê? Porque tudo está dependendo ali do torque. Não vai provocar rotação? Provocou rotação, tem que ter o torque envolvido. Não é só força, não é só empurrar. Tem um jeitinho, né? Então a questão é o seguinte. Se eu coloco no mais extremo aqui a minha maçaneta para eu poder fazer a força para empurrar, eu tenho uma certa distância do meu eixo de rotação. Eu giro desse jeito assim, né? Então aqui eu tenho uma distância que seria a largura toda da porta. Vamos supor que ela tem aqui 1 metro. É uma porta bem espaçada, bem largura. Então se está desse jeito, eu tenho que fazer aqui uma força no fim dela para poder empurrar e rotacionar. Vamos supor que o torque que eu tenho que fazer para sempre fechar uma porta é fixo. Vamos supor que sempre seja, por exemplo, 20 Newton vezes metro. Lembrando aqui que o seu torque é dado pela unidade Newton vezes metro e eu tenho que falar sempre Newton vezes metro. Ela não é convertida em outra unidade, não existe um outro nome para se falar unidade de torque. E não posso confundir com uma outra grandeza física, que é o do trabalho. Porque trabalho também é força, só que vezes deslocamento. É Newton também vezes metro. Só que isso tudo aqui a gente converte e fala que isso se chama Joule. No trabalho é uma grandeza física que relaciona força e deslocamento. Deslocamento é o tanto que você percorreu no espaço. No torque é o tanto de força que você faz em referência à distância do seu eixo. Então acaba que vetorialmente são grandezas diferentes, distância é uma grandeza escalar, deslocamento é uma grandeza vetorial. E também em termos de grandezas físicas, trabalho se está se tratando de uma coisa da física, o torque se trata de outra coisa da física. Por mais que tenham as unidades idênticas, são informações totalmente diferentes. Então aqui a gente até conversa melhor com o Joule, aqui não tem como fugir, a gente não deu nome de ninguém para isso. Então é Newton vezes metro. Então, para eu fechar uma porta, eu preciso fazer esse torque, eu preciso utilizar essa grandeza física. Não é só força, depende muito aonde você aplica a força. Porque, por exemplo, se você aplica aqui no fim da porta, você tem que fazer um deslocamento, tem uma distância de 1 metro, então a força que você tem que fazer é de 20 newtons. Tranquilo, para você conservar os 20 lá. Mas vamos supor que eu coloco a maçaneta no meio da porta. Se eu colocar no meio da porta, eu diminuí a distância de onde que eu faço a força até o eixo de rotação. Então vamos supor que está meio metro aqui. Para eu preservar o meu torque continuar sendo 20, esse meio metro que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer o dobro de força. Eu tenho que fazer uma força de 40 newtons. Então fica muito mais difícil eu fechar a porta se eu fechar ela no meio, se eu colocasse a maçaneta no meio. E se eu ficar mais próximo ainda da dobradiça, mais próximo ainda do eixo, eu tenho que fazer uma força muito absurda para poder fechar a porta. Então acaba que não é à toa que eu tenho a maçaneta no fim da porta. Além de ser esteticamente bonito, não é feio não, ela é fisicamente muito mais agradável, fisicamente muito mais fácil. Então se um dia, por exemplo, você está ali fugindo de alguém e você fecha a porta e está querendo empurrar e tudo mais, em vez de você ficar perto da dobradiça, se afasta o mais possível e fica mais perto do fim da porta. Porque você vai fazer uma força ali muito mais suave. Para poder fechar ou manter fechado, ou as outras pessoas estão empurrando e tudo mais. Quanto mais perto você for fazer arrombar até lá, fazer alguma coisa perto da dobradiça, mais força tem que fazer. Inclusive, se você for um dia abrir uma porta que esteja fechada, arrombar uma porta, chute mais perto possível da maçaneta, não na maçaneta, para não machucar o pé. Ou então dá uma ombrada mais perto, mais afastado possível da sua rotação, da sua dobradiça, de onde rotacionaria, para aproveitar o torque. Porque o objetivo disso tudo que a gente tem na aplicação do dia a dia para o homem é tentar fazer ao máximo diminuir a sua força. Porque força para a gente às vezes é muito complicado, a gente não consegue fazer aquilo tudo. Então se você consegue diminuir a força por simplesmente fazer essa força numa distância maior, se aumentar o tamanho da distância que você faz ao eixo, ou então aumentar o braço que a gente chama, muito melhor, muito mais prático para a gente. Então o princípio do torque é ferozmente cabuloso para nós, é tipo assim, sensacional e de utilidade para a gente que vai se transformar ali na nossa alavanca, que a gente vê na próxima aula. Eu posso pegar outro exemplo também que a gente tem no torque ali, que não é mexer apenas com maquinaria. Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou rotacionando, então está ligado ali com o meu torque também. Se eu estou, por exemplo, é questão de mais de ponto de apoio e tal, vamos supor que eu estou na janela do meu quarto, e eu estou numa certa altura. Se eu tenho, por exemplo, que a janela começa aqui mais ou menos no meu umbigo, ou a janela começa mais ou menos no meu peito aqui, uma janela bem para cima, né?
Isso faz total segurança pra gente, dá total noção de segurança, porque quando eu coloco mais ou menos a janela no meu peito, para eu poder cair dessa janela, eu tenho que provocar um giro o suficiente, um torque o suficiente para isso. Como meu ponto de apoio está aqui em cima, a distância que eu encontro até onde que eu estou com o peso da minha cabeça, vamos dizer assim, é uma distância menor. Então, o peso que eu tenho não é o suficiente para isso, eu não consigo provocar o giro suficiente para isso. Também por outros fatores também. Mas se eu coloco mais embaixo aqui, olha, eu já estou considerando todo esse peso que a minha cabeça, todo que o meu tronco pode fazer para cima. Então isso tem um peso maior, isso vai fazer com que eu tenha um torque maior, uma rotação maior. Então isso tudo vai depender apenas do ponto de apoio ou ponto de lugar que eu vou rotacionar. Eu rotaciono apenas o tronco ou eu rotaciono mais embaixo aqui. Ou se eu colocasse bem mais embaixo, poderia rotacionar mais ainda. Então isso tudo vai depender da forma da onde está a distância que você encontra ali do seu eixo de rotação. E tem várias enormes aplicações desse torque. Se eu quer, por exemplo, dar uma cambalhota, o simples fato de eu colocar a cabeça no queixo vai favorecer mais ainda eu girar. Se eu ficar com a cabeça toda assim, querer girar desse jeito meio travadão, ruim. Se eu deixar o corpo mais envergado, mais próximo aqui, isso na verdade está ligado mais com o centro de massa, deslocar o seu centro de massa. Mas também por causa do torque. Girou é torque. Por exemplo, academia. Na academia a gente costuma ver que os menorzinhos, né, os mais baixinhos, são os mais patopinha. Quem está marombando muito lá, eles ficam mais assim, mais definidinhos. O tamanho do braço fica mais redondinho. O pãozinho de sal fica mais redondinho. Por quê? Porque como eles têm os braços menores, porque são mais pequenininhos, por ter um braço menor, para eu compensar o giro que ele faz e tudo mais que ele faz do exercício, eu tenho que fazer uma força maior. Então as suas fibras aqui fazem uma força maior para poder compensar aquele torque, poder puxar aquela coisa ali que é pesada e tudo mais. Então trabalha mais o corpo, quem é menorzinho. Tem que trabalhar mais o corpo e isso faz com que ele fique mais fibroso, mais aparentemente ali fortinho. Em comparação com quem tem um braço maior, com quem é mais esticado, com quem tem uma dimensão maior, os braços, como ele é maior, por ser um braço maior, a força que ele faz para poder fazer o giro e tudo mais é uma força menor, para poder compensar ali os seus pezinhos é uma força menor. Então não é necessariamente apenas a carga na academia que vai te deixar patopinha. Depende também da sua anatomia, depende também de onde você está fazendo essa carga, da distância que você está fazendo. Se você faz um exercício assim, é diferente de você fazer um exercício assim, desse giro. Se você faz uma abertura desse jeito, é diferente de você fazer uma abertura desse jeito, porque você está aumentando ou diminuindo o braço, o centro de massa está se alterando. Então a história com o corpo humano é bem assim, complicada, porque o corpo humano não funciona muito legal com as físicas da escola. A falar que é simplesmente, é só aumentar o peso que você vai ficar mais patopinha. É só, quanto mais carga você pegar na academia, maior vai ser o tamanho do seu braço. É como se fosse uma relação que a gente costuma fazer. A gente pensa que né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui é a força que eu faço, ou seja, o tamanho do peso que eu vou colocando lá no meu aparelho, e aqui a circunferência do seu braço, ou seja, o tamanho do seu braço. Então você vai falar assim, quanto mais força eu faço, maior vai ser a circunferência do braço. É a relação que a gente costuma ter, né? O corpo humano não funciona como se fosse uma reta. Vou até exagerar essa reta aqui, né? Vou colocar essa reta mais para cá. Ó. Do tipo assim, olha, se eu faço aqui, por exemplo, uma força carrego um pezinho ali de 1 kg, eu tenho um certo tamanho de circunferência de braço. Se eu pego aqui uma força, então, de 20 kg, que é 200 newtons, então eu vou ter um tamanhozão grandão. Vamos colocar números aqui, né? Agora eu não sei. Vamos supor se é da 20 aqui a 40 centímetros. Sei lá, tô chutando. Então vamos supor que eu tenho... eu acho que quanto maior peso então pegar, quanto mais peso colocar aqui, maior vai ser o tamanho do meu braço. Ele não funciona dessa forma tão proporcional assim. Tão facilmente assim. O corpo humano ele vai funcionar, na verdade, de forma exponencial. Exponencial seria mais ou menos assim. Do tipo assim, olha... Com 10 newtons aqui que eu pego, eu tenho um certo tamanho de braço. Vamos supor que era os 20 centímetros lá de braço. Se eu pego lá 200 newtons, que é bem mais espaçado, pensa nessa proporção, em vez de eu conseguir subir com o gráfico lá para cima, né, falar que o ponto assim, meu braço vai crescer demais, seu braço nem aumenta tanto, vai para 30 centímetros, por exemplo. Aí se eu pego um bem maior, vamos supor que é mais ou menos aqui, que é tipo o dobro, sei lá, mais ou menos aqui, 400 aqui, ele nem cresce tanto quanto ele poderia crescer.